Abacuque capítulo 3. Você pode ficar de pé em reverência para o Senhor. Pastor, é difícil achar Abacuque. Então você vai fechar sua Bíblia, você vai no índice e você vai achar lá o nome Abacuque, você vai achar o número da página. E aí fica fácil para você encontrar esse livro, esse grande profeta chamado Abacuque. No capítulo 3, nós vamos ler somente o verso de número 2 do profeta Abacuque, em nome de Jesus. Diz assim, amados, a palavra do Senhor: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Vamos ver novamente. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos faz-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. Senhor meu Pai, nós te louvamos pela sua palavra, Senhor Deus, que é revelada e manifesta aqui nessa noite. Pela sua palavra, Senhor Deus, que é sem igual, que vem de conta, Senhor Deus, dos nossos corações, como boa semente que é, como água viva. Com a sua palavra, Senhor Deus, ela vem encontrar, Senhor Deus, uma boa terra, aonde, Senhor Deus, ela possa frutificar segundo o seu propósito, a tua vontade. Que haja, Senhor Deus, fortalecimento, transformação e renovo em cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor Deus, entregamos nossa vida em tuas mãos. Que a sua palavra, Senhor Deus, encontre repouso em cada coração. Nossa mente, Senhor Deus, seja levada cativa, Senhor. Nosso coração agora seja desprovido do nosso eu e dos nossos sentimentos que atrapalham, Senhor Deus, de entendermos o seu propósito, a sua palavra. Que sejamos agora, Senhor Deus, esvaziados, Senhor Deus, das preocupações, das tristezas, e o Senhor Espírito Santo habite e tome o lugar do Senhor pelo direito. Tome o lugar, Senhor Deus, tome o assento, Senhor Deus, que é nosso coração para o seu trono. Que o Senhor possa, Senhor Deus, reinar em cada um de nós. Que o Senhor possa, Senhor Deus, tabernacular, Senhor Deus, dentro de nós, e que saiamos daqui, Senhor, diferente. Saiamos daqui, Senhor Deus, diferente pelo qual entramos, Senhor Deus. Saiamos daqui, Senhor Deus, com os ouvidos, Senhor Deus, abertos, com o coração limpo, Senhor Deus, com a mente renovada, com os pés, Senhor Deus, e as mãos saradas pelo poder da sua palavra, Senhor Deus, e pela ação do Santo Espírito, Senhor. É o que nós oramos ao Senhor e te adoramos em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Pode cantar aqui em nome de Jesus. Aleluia. Amados, o profeta Abacuque, também conhecido como profeta menor, não porque ele foi um homem desprezado, talvez porque o seu livro tem apenas 3 capítulos e ele deixou pouco escrito, então ele é conhecido como um dos profetas menores, mas foi um grande homem que Deus falou com ele. E se nós hoje conhecemos a palavra avivamento, ela é tirada desse versículo que nós lemos, Abacuque capítulo 3, verso 2, aonde o profeta aqui ele clama a Deus para que a obra do Senhor seja avivada no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos. Esse profeta, ele foi contemporâneo do profeta Jeremias. Ele foi ali um homem que levou a palavra do Senhor no reino de Judá, quando a Síria já havia tomado o reino do norte, e a Babilônia estava para agora levar os judeus cativos para o seu império. Então surge esse nome e esse homem. Alguns dizem que esse homem era um sacerdote, era um levita, porque esse capítulo 3 de Abacuque, ele é em forma de cântico. No final do capítulo você vai ver que ele vai recomendar essa sua oração como um cântico à nação de Israel. Esse homem, então, ele saiu de casa e ele começou a ver coisas que chamaram a atenção do seu coração. Ele sendo um levita, um adorador, e um profeta que Deus falava com ele, e ele falava com Deus. Ele sai pelas ruas e ele vê então as coisas abandonadas. Ele vê a violência tomando conta da nação e do seu povo. Ele vê crimes sem igual acontecendo. Ele vê famílias sendo desmanchadas e destruídas. Ele vê mulheres sendo abusadas, crianças sendo abandonadas.
Ele vê casas sendo alarmadas, sendo desoladas pela violência e pela guerra. Abacuque, ele vai ao templo, ele vê um templo sendo abandonado, a corrupção tomando conta de cada sacerdote levita na casa do Senhor. Ele vê os profetas, os demais que existiam ali, sendo vendidos em troca de dinheiro. Ele vê o povo em corrupção, e ele então sai gritando pelas ruas, pedindo a Deus, até quando Deus, a violência, ia tomar conta daquela nação. O capítulo 1 de Abacuque, ele sai gritando ali pelas praças, ele sai orando a Deus, gritando, ele fala: Senhor, violência, violência, até quando haverá violência na nação e no meio desse povo? Até quando o Senhor não vai fazer nada e a violência vai tomar conta dessa nação? Então, no capítulo 1, Deus responde a Abacuque e fala assim: olha, eu vou fazer uma grande coisa no meio desse povo. Parece que a resposta que Deus trouxe a Abacuque era um alento, era um conforto ao coração daquele profeta, mas é algo que lhe trazia dor àquele povo. Muitas vezes a resposta de Deus não é uma resposta que nós queremos, porque Deus, ele fala assim com Abacuque: eu vou levantar os caldeus contra essa nação. Se a situação ainda é ruim, se é a guerra, a violência, a caos, eu vou levantar um outro povo que vai invadir essas terras e vai levar todo mundo cativo, todo mundo vai ser escravo, as famílias aí vão ser desoladas, vai acabar com tudo aí. Abacuque então começa a questionar a Deus, por que Deus estava tomando aquela atitude, se Deus era santo, permitia que a violência e o caos tomavam conta daquele povo. O interessante é que você não vê Abacuque em nenhum tempo ele gritando ao povo. Abacuque não tem nenhuma profecia que ele fala à nação de Israel, mas Abacuque ele grita a Deus. Todos os outros profetas, você vê eles orando ao Senhor, você vê Deus falando com eles e eles levando a mensagem à nação, mas Abacuque ele era diferente. Abacuque ele não leva a mensagem à nação, mas ele leva o clamor, o pecado da nação para Deus. Abacuque era um tipo de profeta intercessor, que agora estava clamando para um povo que estava em pecado, para um povo que estava agora sofrendo o juízo de Deus, estava vivendo um caos, e aquele povo não reagia. Ele então clama a Deus. Alguns dizem que Abacuque era filho da Sunamita, aquela mulher que fez um quarto do profeta Eliseu, cujo filho morre, e Eliseu olha sobre aquela criança, que a criança volta a viver. Diz a tradição judaica que aquela criança que volta a viver era o profeta Abacuque, porque o nome Abacuque significa abraço, aquele que abraça. E foi isso que Eliseu falou para aquela mulher: daqui a um ano você vai abraçar uma criança, e daí que está o nome Abacuque. Abacuque então, ele sai correndo pelas praças, pelas ruas, apesar de ter grande violência, ele ora e vai clamando a Deus, e Deus responde ele, contrai sua vontade. Muitos clamores nossos, a resposta não vai ser de acordo com aquilo que nós pedimos e clamamos. Aquele profeta então clama a Deus, ele vai questionando Deus e a sua vontade, sem entender o propósito. E no capítulo 2 então, do seu livro, do livro que leva o seu nome, ele diz então que ele toma uma atitude diferente. Em vez de ele questionar a Deus sobre as ações de Deus, em vez de ele questionar a atitude de Deus, ele fala assim: eu vou subir até a torre de vigia e eu vou me tornar como o atalaia da cidade. Eu vou ficar lá até o Senhor responder o clamor, até o Senhor me responder as minhas orações, até o Senhor voltar os olhos para esse povo. Então Abacuque ele para de reclamar com Deus, ele para de chorar com Deus, ele vai até o monte, ele vai até a torre de vigília, o lugar secreto dele, o lugar que ele buscava a Deus, o lugar onde Deus falava com ele de forma particular. Ele clama ao Senhor, e quando ele clama ao Senhor ali, e diz o texto que ali Deus o responde. E quando Deus responde a Abacuque, no capítulo 3, Abacuque então ele faz um louvor em forma de oração, ou uma oração em forma de louvor. Então Abacuque aqui reconhece a grandeza de Deus e pede que Deus reaviva a obra daquela nação, que Deus reaviva a obra daquele povo que estava ali. Abacuque ele vai ali orar a Deus, e no capítulo 3, o verso 1 fala oração do profeta Abacuque. A gente vê aqui que Abacuque era um homem que ele falava pouco com outros homens, mas falava muito com Deus. Abacuque era um homem que direcionava os seus clamores, as suas queixas a Deus. Ele comunicava pouco com as pessoas. O povo jamais ouviu profecia da boca daquele homem. O povo, sabe, dos
E na maioria das vezes nós reclamamos mais das pessoas do que oramos a Deus. Nossos murmúrios, os nossos lamentos nos levam a lugar nenhum. E Abacuque sabia disso, e ele ora a Deus. Ele era um tipo daquele profeta que descendia daquele povo. Ele sabia da importância que tinha o diálogo dele com Deus. Abacuque nos ensina que diante da dor e do sofrimento, o nosso refúgio, nossa fortaleza é o Senhor. Abacuque nos ensina que no momento de dor, de aflição, você pode reconhecer muitas pessoas, mas ninguém vai te dar uma resposta, um conselho mais sábio do que Deus. Ninguém vai mais atender a sua oração, vai te dar mais atenção do que o Senhor. Homens podem ter bons conselhos, homens podem ter boas palavras, mas homens não podem mudar sua vida. Abacuque sabia que o único que poderia mudar aquela nação e a vida daquele povo era Deus. Abacuque sabia que o homem era duro de coração, mas que se ele clamasse a Deus, Deus era misericordioso para atender a sua voz, o seu clamor. E é por isso que o capítulo 3 começa dizendo a oração do profeta Abacuque sob forma de cântico. Aquele homem, ele abandona as queixas e começa a adorar agora. No capítulo 1 é o capítulo de queixa de Abacuque. O capítulo 2 é o capítulo de busca. E o capítulo 3 é o capítulo de adoração. Abacuque, ele venceu as queixas, ele venceu as dores, quando ele abandonou o choro e começou a adorar o Senhor. Se tem uma coisa que faz a gente romper, passar um passo à frente, é a gente largar as dores, as lágrimas do sofrimento e a gente começar a adorar a Deus. A adoração, ela move o coração de Deus. A adoração, ela traz avivamento para cada um de nós. Não tem avivamento sem adoração nos corações. Nós não vamos renovar nossa fé sem que nós começamos a adorar o Senhor. Ele sabia que se ele buscasse o homem era duro demais nas suas palavras, então ele busca a graça de Deus. Abacuque então nos ensina aqui sobre a dependência de buscarmos ao Senhor. Abacuque nos ensina aqui sobre a dependência de nós louvarmos a Deus, de adorarmos ao Senhor em todo o tempo da nossa vida. Então a Bíblia vai dizer assim para nós, aqui no verso 1, capítulo 3 de Abacuque: oração do profeta Abacuque em forma de canto. Abacuque vem nos ensinar aqui a crise de desespero não leva você a lugar nenhum. Que muitas das vezes a crise de desespero ele leva você a um avivamento depois. A crise que você vive agora, ela pode ser o pontapé inicial para você viver o grande renovo do Senhor amanhã. As dores que as dificuldades que nós passamos hoje pode ser um caminho trilhado para que amanhã nós possamos adorar o Senhor. Abacuque então ele deixa as suas queixas e agora ele abre os seus lábios para adorar a Deus. Se no capítulo 1 ele se queixava contra Deus, ele fala: Deus, aonde está o Senhor que eu grito violência, violência e o Senhor não enxerga? Onde está o Senhor que eu grito violência, violência e o Senhor não vê? Onde está o Senhor que as casas estão sendo derrubadas? Onde está o Senhor que as mulheres estão sendo violentadas? Onde está o Senhor que os lares estão sendo destruídos? Onde está o Senhor que o Senhor não escuta a oração, o clamor desse povo? Então ele abandona essa queixa, essa acusação contra Deus e agora começa a adorar o Senhor. E agora, depois da busca, depois que ele se coloca na torre de vigia, que ele se modifica assim na atalaia, ele então começa a buscar esse renovo e esse avivamento de Deus. Quando tudo ao redor estava por colapso, Abacuque então ele olha para o alto. E quando tudo ao nosso redor está colapsado, está um caos e ruínas, quando você olha ao seu redor, só tem coisas destruídas, só tem um local que você pode olhar, que não há caos, que não há tristeza, não há angústia, que é o alto, que é o céu. Você pode olhar para o céu com toda a força, qualquer lugar que você esteja, que lá você vai achar repouso e alegria, lá você vai achar paz, lá você vai achar nova oportunidade, recomeço, lá você vai achar amor, esperança, lá você vai achar salvação. E é isso que esse homem faz. Uma cidade que estava agora em caos, um povo que vivia em pecado, uma nação que estava agora em meio à idolatria, em meio ao sistema corrupto, em meio ao sistema corrompido pelo pecado. Ele olha para o alto, ele acha motivo então para adorar o Senhor. Ele acha motivo então para adorar a Deus. Muitas coisas ao nosso redor às vezes podem estar ruins,
Mas quando você fechar os olhos e se lembrar de Deus, você vai ver que ainda existe muita esperança. Você vai ver que ainda existe motivo para sorrir. Ainda existe motivo de alegria, existe motivo de você caminhar, existe motivo de você continuar, existe motivo de você ir mais além. Abacuque, ele faz aqui uma busca pessoal. Eu vou me colocar na torre de vigia, lá eu ouvirei a voz de Deus. Abacuque nos ensina que muitas das vezes a busca pelo renovo, ela é particular. Ela pode ser coletiva no momento da igreja, no culto, sim, isso é muito bom. Mas a busca particular, no momento íntimo entre você e Deus. Não foi o povo que esteve na torre de vigia, foi apenas o profeta. Não foram os sacerdotes que estavam na torre de vigia, foi apenas um homem. E apenas aquele um homem pôde fazer esse cântico. Apenas um homem pôde ter esse renovo. E a gente espera que muitas das vezes o avivamento ele vem como uma multidão, como algo grande no meio de muitas pessoas. Ele começa às vezes pequeno, uma atitude nossa nos fortificarmos em estarmos vigilantes perante Deus. Ele vai então buscar o Senhor. E aqui no verso 2, que nós lemos aqui, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. Eu comecei a ler esse versículo, eu comecei a entender, a compreender que o avivamento, o renovo começa quando você ouve a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, nós somos restaurados. A palavra de Deus, ela restaura a vida, irmãos. A palavra de Deus restaura homens, mulheres, famílias, casamentos, lares. A palavra de Deus restaura pessoas. Abacuque aqui, ele foi restaurado quando ele começou a ouvir a voz de Deus. Até então aqui, ele falava, clamava, ele questionava contra Deus. Mas a partir do momento que ele se calou e começou a ouvir, Abacuque então começou a entender que aquela palavra trazia transformação para a vida dele. Ouvir a palavra de Deus é maneira de sermos restaurados. Você pode fazer muitas outras coisas na vida, mas não existe nada, nenhum remédio restaurador como a palavra de Deus. Não tem nada que substitui a palavra. Você pode ter muitas práticas, muitos métodos, mas nada substitui algo como ouvir a palavra de Deus, porque é isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra. E é isso que essa fé, ela enche agora o coração de Abacuque. A palavra de Deus, ela trouxe impacto ao coração dele, e aquele coração agora triste pelo caos, triste pela tristeza de um povo corrompido, corrupto, um povo em pecado, agora se fortalece com fé. Aquela palavra de Deus trouxe segurança, esperança para o amanhã, porque é isso que a palavra de Deus faz para nós, é trazer esperança para o amanhã. Se hoje está ruim, está difícil, a palavra de Deus, ela traz conforto, esperança para o dia que virá. A palavra de Deus, ela conforta hoje. A palavra de Deus, ela traz esperança para o amanhã. E se tem uma maneira de nós sermos avivados, de nós buscarmos esse avivamento, é ouvirmos a palavra de Deus. Não há ninguém que queira um avivamento pessoal, que não ame a palavra de Deus. Pastor, eu quero ser avivado, eu quero ser renovado, mas se você não amar ouvir essa palavra, como isso? Pois o seu coração. Avivamento não vem por você ver revistas em quadrinhos, por você assistir novelas ou filmes, não. Avivamento ele vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque é ela que é a espada de dois gumes, que vai aonde ajuda e medulas, alma e espírito. Ela que sonda para os corações, ela que sabe os desígnios da sua alma, ela que sabe os seus pensamentos, ela que muda a sua história. Ela é capaz de esquadrinhar a sua alma, de ir nas gavetas mais profundas do abismo, da escuridão do nosso ser e mudar a sua história. Eu me coloquei na torre de vigia, ouvi, Senhor, a tua palavra. Quando eu ouvi a palavra, aquilo impactou ele. E não dá para você ouvir a palavra de Deus, não ser impactado. Não dá para você não ouvir a palavra de Deus, não respeitar isso, não amar isso. Quem quer avivamento, quem quer o Espírito Santo, quem quer Deus, tem que amar ouvir a palavra. Eu conheço ninguém que quer, que ama, que busca o Espírito Santo, que não ama a palavra de Deus, irmãos. Se queremos que o Espírito Santo preencha o nosso coração, temos que amar ouvir essa palavra. É essa que é a palavra, é esse que é o caminho, essa que é a verdade, essa que é a vida. Senhor, eu me coloquei na torre de vigia para ouvir a sua palavra.
Deus em todos os momentos da vida, é caminhando, andando sozinho, é acompanhado, é para o chuveiro, é no almoço, é no jantar, é na hora de dormir, de levantar, trabalhando, onde você estiver, é saber que Deus está com você. A oração não é apenas fechar os olhos, não. A oração, ela é um viver em oração. É uma vida posta diante do altar, é uma mente conectada a Deus, é um coração entregue ao Senhor, é uma mente focada no Senhor. É isso que o Abacuque nos ensina aqui. Então eu me coloquei na porta de vigia e comecei a orar. Abacuque, ele ouve a palavra de Deus e depois ele ora, porque a oração é fundamental para quem busca esse renovo. A oração é fundamental para quem busca a Deus, e avivamento é buscar a Deus e não receber de Deus. A gente quer só receber milagres e favores, mas a busca fica para a última coisa. Ou melhor, a gente busca a Deus tentando receber algo em troca, e não é isso. Avivamento é querendo o ser de Deus, não o ter das coisas que Deus pode oferecer. Abacuque queria que a presença de Deus, e ele então vai orar a Deus e busca dessa intimidade. Essa intimidade tem que ter, irmãos, em qualquer relacionamento. Tem que ter essa conversa, esse renovo, esse companheirismo, essa amizade, essa reverência, esse respeito. A gente tem isso, irmãos, com muitas pessoas. A gente tem isso com o próximo. A gente tem isso com o irmão, mas falta isso com Deus. A gente falha na nossa reverência com o Senhor, falha no nosso respeito com Deus, falha no nosso buscar a Deus. Chegamos em casa, conversamos com o pai, com a mãe, com a esposa, com o filho, com o marido, com a avó, mas Deus fica de lado. A gente acorda de manhã, a gente pega o celular, olha as mensagens que nós recebemos, a gente verifica o e-mail, se tem alguma mensagem importante, a gente verifica todas as redes sociais e Deus fica por último momento. A gente conversa com tanto de gente, tanto de pessoas, e Deus vai ficando sempre de lado. Não há como ter renovo e ter avivamento dessa forma. Avivamento é uma busca incessante da pessoa de Deus. Abacuque nos ensina aqui no verso 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Avivamento, irmãos, é com humildade e com reverência. Quando ele ouviu a palavra de Deus, um temor. Ele era um profeta, irmãos. Ele já vivia em santidade, ele vivia temendo a Deus, ele estava diante do Senhor, ele já vivia em comunhão com Deus. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, um temor o possuiu. Não é temor de pavor, de medo, não. É de respeito, de reverência. É de reverência à pessoa que falava com ele. Avivamento é com humildade e reverência. E falta às vezes essa humildade no nosso coração, essa reverência, esse respeito ao que é direcionado a Deus, ao louvor entoado a Deus, à palavra pregada de Deus, ao culto de celebração a Deus. E sem essa vida de reverência, de humildade, quando é como a gente buscar o Senhor. Quando é para você dizer assim: eu ouvi a voz de Deus e eu não temi. Eu ouvi a voz de Deus, ele é muito legal, ele é bacana. Não, isso não é avivamento. Avivamento é temer, é com reverência, com respeito, é se curvar diante da sua grandeza, é se curvar diante da sua glória, é se curvar diante da sua majestade, é reconhecer o favor dele em nossa vida. Ouvi, Senhor, a tua palavra e eu temi. Ele teme aqui ao Senhor, por obediência à sua palavra. Ele teme ao Senhor aqui, porque quem teme ao Senhor vive com santidade na presença de Deus. Não adianta você falar que teme a Deus, se diante de você não tem essa santidade, esse respeito. Abacuque, ele teme a Deus, e a santidade que ele tinha com Deus é como se fosse um escudo ali. Eu temi, Senhor. Eu sou um profeta, eu busco o Senhor, sou na torre de vigia, eu oro, mas eu temi. Mesmo com a minha santidade, eu ainda temi diante do Senhor. Avivamento ele acontece quando a gente vive em uma busca santa diante de Deus. Quando você, mesmo que você é bom, ainda é pouco, você tem que buscar excelência, ser cada vez melhor diante de Deus, buscar excelência cada vez mais com relação à palavra, buscar excelência cada vez mais diante do Altíssimo. Quem teme ao Senhor se prepara em santidade. A santidade ela nos prepara
uma lama, lugar barrento. Essa água que vem do Senhor, que nos renova, ela deve ser colocada em um vaso limpo. E por isso que é importante para você que busca o renovo de Deus na sua vida, seja a área que você buscar, você viver em santidade. Pastor, é difícil, eu sei que é difícil, mas é necessário. É primordial, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Como pedir o Espírito Santo aqui no culto, na igreja, ou na sua casa, no seu momento pessoal a Deus, para que Ele enche a sua vida, sendo que você sai do momento de oração e você vive uma vida profanada, vive uma vida com coisas ilegais, uma vida de coisas erradas. Como se via dois senhores, como se via dois deuses diferentes. Abacuque está aqui, ouvi, Senhor, a tua palavra e eu temi. A santidade prepara para o renovo de Deus. Você quer renovo? Você quer santidade? Você quer algo mais de Deus? Quer ter uma experiência nova com Deus? Quer um talento novo? Quer um dom novo? Ele quer que Deus renove você? Então se prepare, comece se arrependendo e viva com santidade. Abacuque se arrepende, ele vai até a torre de vigia, e aqui ele vive em santidade a orar ao Senhor. Mas Abacuque vai nos ensinar aqui, nesse verso 2 do capítulo 3. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva. Olha só a palavra de Abacuque. Ele não fala assim, Senhor, o Senhor avivará. Não, aviva hoje, faz agora, eu espero agora. Senhor, faz um milagre hoje. O pedido do profeta era para o presente. Avivamento, irmãos, não é para amanhã não, é para agora. Muitas vezes nós nos colocamos na condição seguinte: amanhã vai ser melhor, amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou mudar meu comportamento, amanhã eu vou mudar minha postura, amanhã eu vou mudar meu hábito, amanhã eu mudo meu linguajar, amanhã eu mudo as minhas vestimentas, amanhã eu mudo a minha mente, amanhã eu mudo meu coração. Não, amanhã não, é hoje. Senhor, aviva, é agora, é hoje, é presente. A oração de Abacuque não é para o futuro, ela é para o presente. Quem busca a Deus tem que buscar agora, porque amanhã você nem sabe se chegará diante de você. Você nem sabe se amanhã vai acontecer. Você nem sabe se sair desse culto aqui, Deus pode recolher a sua folha de vida. E por isso nós temos que buscar o renovo, o avivamento hoje. Avivamento é para agora. Aviva, Senhor, avivar e trazer vida. É Deus mandar água onde há terra seca. É Deus mandar flores onde só há galhos quebrados. É Deus mandar vida aonde há cheiro de morte. É Deus tirar o cheiro da carne e pôr ali o fruto do Espírito. É Deus tirar as coisas profanas e colocar coisas santas. E é por isso que Ele fala aqui: Senhor, aviva agora. A gente tem que avivar agora, irmãos. Não dá para a gente avivar no próximo culto. Pastor, eu vou deixar o culto de ceia. Não é agora. Não dá para você sair daqui hoje e pensar assim: não, no culto de ceia eu me conserto. Não. Começa hoje. Começa agora. E amanhã se torna melhor. E amanhã se torna mais excelente. E amanhã caminhe mais perto dele. E amanhã seja mais próximo dele. Então você, a sua oração deve ser: Senhor, aviva hoje. Faz agora o milagre. Transforma agora a minha vida. Muda agora o meu coração. Muda agora o meu espírito. Transforma, Senhor Deus, agora a minha mente. Ele é poderoso, sim, meu amado, para mudar amanhã, mas também para mudar agora, para fazer acontecer desde já. Deus é poderoso para mudar nossa história a partir desse minuto, deste tempo que você vive. Você não vive o futuro, você não vive o passado, você não é atemporal, você não vive no tempo kairos, você vive no cronos, você vive apenas no presente. Você vive apenas em uma eternidade chamada presente. Mas Deus, Ele vive no passado, no presente e no futuro. E por isso Ele tem poder para mudar o seu presente hoje, para garantir o seu futuro. Por isso Ele pode mudar hoje o seu presente. Ele pode avivar hoje, trazer vida. Avivar, avivamento é renovar a unção, é trazer fortalecimento, é renovar os talentos, é buscar novos dons. E Deus pode fazer isso. Para aquela pessoa que há algum tempo recebeu um chamado, uma unção de Deus e acha que se perdeu, não, isso não se perde. Falta em você, dentro de você, o fogo desse avivamento que está no renovo da sua vida.
Avivamento é uma obra de Deus e não humana. A gente acha que o avivamento é uma obra humana. A gente acha que é o colocar as mãos que veio o avivamento. A gente acha que alguém colocar o óleo sobre nós vai acontecer um milagre. Não, é uma obra que vem de Deus, é uma música que vem de Deus. É isso que ele fala aqui no verso 2. Ouve, Senhor, a tua palavra e dele. Aviva, ó Senhor. Não era Abacuque que queria avivar, era Deus que fazia isso. O comportamento de Abacuque era fundamental. A sua condição de arrependimento, de santidade, de oração era fundamental para que isso acontecesse na sua vida. Mas viria da parte do Senhor. Você faz a sua parte vivendo em santidade. Você faz a sua parte adorando a Deus. Você faz a sua parte orando a Deus. Você faz a sua parte se comportando como diz a palavra. E Deus remove você. Deus traz graça para você. É uma obra que vem do Senhor. É só Deus que tem esse poder de soprar esse vento sobre nós. O vento, o ar, o avivamento não é produzido por mãos humanas. Ele vem de Deus. Deus sopra ele. O que temos que fazer é direcionar os nossos passos em direção a esse vento. Direcionar a nossa vida em direção aonde Deus tem soprado isso em cada um de nós. Sozinhos não vamos conseguir isso. Sozinhos ninguém produz unção sozinho. Ninguém produz dons sozinhos. Ninguém produz talento sozinhos. Não, isso é graça, é misericórdia de Deus. E o profeta aqui clama: Senhor, eu dependo de Ti, então aviva. Eu estou aqui na torre de vigília. Eu estou aqui, Senhor Deus, em oração. Eu estou aqui louvando. Eu estou aqui em santidade. Eu estou aqui em temor. Eu estou aqui em humildade. Mas eu não posso sozinho. Então aviva. Ele sabe que depende de Deus. Ele sabe que apesar de todas as qualificações dele, ele é dependente do Senhor. Apesar de todos os seus talentos, apesar de todas as suas qualificações, você depende de Deus 100%. Apesar de tudo que você é nessa terra, como uma pessoa profissional, como uma pessoa familiar, social, você depende de Deus. Apesar de todos os seus diplomas, apesar de todo o seu conhecimento, apesar de toda a sua experiência, você depende de Deus. Apesar de tudo que nós já tivemos nessa vida, somos dependentes do Senhor. É isso que esse homem está falando aqui. Senhor, aviva, ó Senhor. Esse avivamento é o agir de Deus em nós, que traz transformação em nós. Ele vem de Deus e quando ele alcança cada um de nós, não há como você ficar da mesma maneira. Não há como uma pessoa que se encontrou com o Senhor viver do mesmo modo que vivia. Não há como uma pessoa que encontrou com o Senhor ter a mesma vida. Aquele profeta que estava aqui orando, ele vai orar a Deus e no verso 2 vai dizer assim: eu acho lindo o coração de Abacuque. Ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aquele homem, irmãos, estava ali sozinho com Deus. Pense na intimidade que ele tinha. Mas ele não pede para ele. Ele pede para o povo. Ele pede para a nação. Ele pede para a obra, para os sacerdotes, para os profetas, para os levitas. Ele pede para todo mundo que estava ali naquela nação. O avivamento não pode ser exclusivo para nós. Temos que buscar sim, de forma individual, mas que Deus gere graça a todas as pessoas. Esse profeta nos ensina aqui que isso pode ser apenas para nós, que as pessoas devem ser alcançadas, ministradas por essa unção de Deus, que a unção de Deus que está em nós deve transbordar para as nações, deve transbordar para o povo, deve passar para outras pessoas, deve passar para outros discípulos, outros servos. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Ele não fala: Senhor, aviva-me. Muitas vezes a nossa oração é: Senhor, me faz. Senhor, aviva-me. Muitas vezes o nosso clamor é: Senhor, faz para mim. Senhor, faz comigo. Senhor, faz para mim. Senhor, faz comigo. Faz com o meu nome. E muitas vezes eu espero que o avivamento aconteça quando nós oramos: Senhor, faz para todos.
Senhor, alcance todos. Senhor, abençoe todos, proteja todos, renove todos. Senhor, traz esse avivamento que não é egoísta. O avivamento não é altruísta. Ele pensa no próximo. Quem busca o avivamento não busca para si, mas busca para o outro, para que o outro possa ser alcançado pela graça de Deus que é derramada sobre a sua vida. Amém, irmãos? Amém. Ele vai orando ao Senhor. Então ele vai dizendo assim para Deus: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. O profeta Abacuque sabia da dificuldade no meio da jornada que ele fez, que diante dos problemas, diante da violência que ele via ali, e ele começou a gritar: violência, violência, Senhor, até quando haverá violência no meio dessa nação? E ele, cansado talvez, pensando em desistir, ir embora, jogar a toalha, ele grita a Deus: Senhor, reaviva a sua obra no meio dos anos, porque no meio da jornada é difícil, irmãos. A largada você vai com empenho, a largada você vai com força, mas no meio do caminho vem o cansaço, no meio do caminho às vezes veio as dores, no meio do caminho veio às vezes as tristezas. Revivar, Senhor Deus, a obra no meio é não deixar projetos ficar na metade. Revivar, Senhor, a obra no meio é não deixar sonhos inacabados, é concluir a tarefa, completar a carreira, é seguir mais no milha. É isso que o profeta está dizendo aqui. No meio, tudo você pode ser mais difícil. No meio você não enxerga nem a largada nem a chegada. Você está no meio parado. Você tem que saber para onde ir. E muitos param no meio. Começam a vida no Evangelho, começam a vida de busca a Deus, e no meio do caminho começam a desistir. Mas a mensagem de hoje é: continuemos. A mensagem de hoje é: busquemos com continuidade. Vamos buscar com continuidade. Mesmo que ninguém acredite em você, mesmo que ninguém dê crédito a você, mesmo que o seu nome seja o último da fila, você deve sim acreditar que Deus pode renovar você, e você continue caminhando, e você continue marchando. Avivamento vai buscar forças em Deus para continuar seguindo em frente. Aquele homem estava aqui, vendo a tristeza, a angústia, a amargura ali naquele povo, e ele gritando ali pelo clamor de Deus, pela violência que estava acontecendo, talvez pensando em desistir, e ele pedindo a Deus: Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos. É difícil, Senhor Deus, no meio da jornada, porque nós começamos com muitos, e muitos vão parando no meio do caminho. Senhor, quantos profetas se levantaram comigo, e eu estou aqui no monte orando ao Senhor. Senhor, quantos levitas e sacerdotes foram levantados, todos se corromperam, eu estou aqui no monte como atalaia orando ao Senhor. Reaviva, Senhor Deus, a sua obra. Reaviva, Senhor Deus, a sua obra no meio dos anos. Exatamente isso, buscar força. Quando você se sente fraco, quando você se sente desanimado, Deus renova a sua força para você continuar caminhando novamente com Ele. Você caminha não é porque você é bom, não. Você caminha não é porque você tem força, não, porque é Deus que renova. É Deus que fortalece. Essa força que faz você caminhar de novo é um avivamento em você. Você não percebe que é isso, não. Já viu quando você está passando um momento de luta, de dor, você está chorando, e de repente vem algo, você fala assim: não, chega. Você está casado e fala assim: a partir de hoje vai ser diferente. Você sai dali e rompe. Isso é avivamento. Deixar as lágrimas para trás, deixar a fraqueza de lado e continuar caminhando, continuar vivendo, continuar crendo, continuar tendo esperança, continuar tendo sonho, continuar acreditando. E é esse o nosso objetivo de estarmos aqui, de continuar acreditando em Deus, nas suas promessas, na sua palavra, continuar acreditando na obra do Senhor. O profeta então vai dizer assim, aqui no verso 2: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Olha o que o profeta está falando aqui, irmãos. Ele diz assim: Senhor, no meio dos anos faz milagres. No meio dos anos, Senhor Deus, dá testemunho da sua obra. No meio dos anos, Senhor Deus, faz a sua obra ficar conhecida. No meio dos anos, Senhor Deus, notifica para as ações que o Senhor é Deus desse povo. Avivamento, irmãos,
avivamento. Quantas vezes você já anunciou um milagre de Deus? Quantas vezes você já disse algo que Deus fez por você? E são tantas coisas. E você acha que você nunca foi avivado? Você acha que Deus nunca renovou você? Quantas vezes você já testemunhou na igreja, no ônibus, no carro, na faculdade, onde você trabalha, na rua? Coisas extraordinárias que Deus fez por você ou através de você. Você está notificando. Reaviva, seu Deus, a sua obra no meio dos anos e notifica. E notifica, seu Deus, a sua obra. E ele vai dizer assim: e da ira, lembra-te da misericórdia. Então ele vai terminando aqui esse coração, falando que esse tempo que ele buscava era um tempo de graça, de misericórdia. Avivamento é quando nós recebemos a graça e a misericórdia de Deus. É quando nós merecíamos receber o juízo, o castigo. É quando merecíamos que os caldeus invadissem a nossa terra e destruíssem tudo que estava em nós. Mas o avivamento ele acontece quando a graça e a misericórdia vem e Deus nos livra do castigo e da ira vindoura. Quantas vezes a graça e a misericórdia está abraçando a sua casa? Quantas vezes a graça tem renovado sobre você, sobre seus filhos? Quais os dias que Deus tem se lembrado de você com misericórdia, com graça e com perdão? Porque avivamento é perdão. É receber o perdão de Deus. É ser curado na alma. É ser curado no espírito. É você olhar para o céu com alegria. É você ler a palavra, acordar com os olhos e dizer: Senhor, muito obrigado, porque a misericórdia e a graça se renovam hoje. É você saber que Deus é poderoso para realizar coisas grandes na sua vida. Isso é graça, isso é misericórdia. E ele vai dizendo aqui, para terminarmos: na ira, lembra-te da tua misericórdia. Olha o que Abacuque está dizendo aqui, irmãos: que avivamento é quando nós direcionamos a face de Deus para nós. Porque na ira, a face de Deus é contra nós. Na ira, a mão esquerda de Deus é contra nós, que é a mão do juízo. Mas no avivamento, Deus retira a mão do juízo e coloca a mão da graça. O que o profeta está dizendo aqui é: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Avivamento é buscar a face de Deus. Avivamento é buscarmos para que a face de Deus seja voltada para o seu povo. É buscarmos a misericórdia do Senhor. É buscarmos o poder de Deus, a ação de Deus e a presença de Deus vive em nós. Senhor Deus, aviva a sua obra no meio dos anos. Notifica, Senhor Deus, faz-se conhecida, Senhor Deus, faz ela ser testemunhada, faz as pessoas verem o milagre da minha casa, faz as pessoas verem, Senhor Deus, o milagre de me alcançar, faz, Senhor Deus, o milagre de alcançar a minha casa e a minha família. Senhor Deus, vira a tua face para mim. Isso é ser avivado, é buscarmos a face do Altíssimo. É quando os olhos de Deus estão focados em nós. É quando Deus olha para nós com poder e graça e consegue enxergar em nós Cristo. Só tem um método, uma maneira de Deus olhar para você com graça e misericórdia: quando Ele olha e enxerga Cristo em você. Quando Ele enxerga Cristo na sua vida, aí você consegue ver a graça e misericórdia do Senhor. Aí você consegue receber o avivamento que vem da parte de Deus. Avivamento não é buscar mãos, mas é buscar a face. Avivamento não é buscar bens, mas é buscar a presença. Avivamento não é buscar o que Deus pode oferecer de coisa palpável, é o que Deus pode ser dentro de nós. Aleluia. É isso que o profeta está dizendo aqui: Senhor, na sua ira, lembra-te da misericórdia. O grito daquele profeta foi um grito não apenas para aquele tempo, mas foi um grito atual. O grito de Abacuque, ele ecoou ali sim na Judéia. Ele ecoou ali no monte Atalaia, que ele estava na torre de vigia. O grito de Abacuque, ele saiu da terra e alcançou Deus lá no céu. Mas a misericórdia de Deus alcançou o coração daquele homem. E ele começou no capítulo 1, murmurando, com queixas diante de Deus. No capítulo 2, ele se posiciona e se arrepende. No 3, ele é renovado.
E eu quero perguntar para você, qual posição que você está hoje? Uma posição de reclamar? Você está na posição de se posicionar? Ou na posição de ser renovado por Deus? É você que vai decidir. É você que vai definir como que você volta para a sua casa, como que você volta para a sua vida. Você volta com os murmúrios, com as queixas, questionando Deus por causa de tudo o que acontece, olhando os pecados das pessoas. Ou você se posiciona, se arrepende e busca um avivamento dentro de você e sai daqui louvando a Deus pelo aquilo que Ele é, mesmo que você não compreenda os projetos de Deus, porque sim, os caldeus invadiram sim a Judéia, a Babilônia invadiu sim aquela nação, levou todo mundo preso, cativo, como escravo. Talvez Abacuque não entendia, mas era o propósito de Deus, era a correção do ensinamento de Deus. Você pode até não perder o propósito hoje, mas você pode se posicionar como um adorador agora. Você pode se posicionar como alguém que tem reverência, alguém que se arrepende, e que Deus traga o renovo para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.